que fazer quando Deus diz não ou ainda não? Não era isso que eu esperava. E aí, como agir? O que fazer? Como você tem feito? Como você tem agido? O ainda não de Deus ou não de Deus tem te aproximado de Deus ou te distanciado? Tem feito você blasfemar, murmurar, entristecer o Espírito Santo? Como você tem agido? Como devemos agir? A partir de agora, vamos aprender com a Bíblia. Eu sou a pastora Jussara Moraes Marinho e a partir de agora você vai ficar comigo e com a Bíblia e também com o som das cigarras. Muito bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua história, que você possa dar ouvido ao voz do Espírito Santo. Não, ainda não. O que fazer quando Deus diz ainda não? Nós vamos pegar a nossa Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia para você aprender com a Bíblia. É muito importante você examinar as Escrituras para saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Quando Deus diz ainda não, muitas vezes nós desejamos respostas muito rápidas, respostas que sejam positivas às nossas orações, mas nem sempre é assim. Porque Deus pode dizer ainda não ou não. Mas você precisa entender que Deus sempre tem um propósito maior. Deus sempre terá um propósito bem maior quando Ele disser ainda não ou quando Ele disser não para você. Escreva isso. Guarde isso. Deus sempre terá um propósito maior. Isso é fundamental, você precisa aprender isso. Isso é fundamental para a sua fé. Isso é fundamental para o seu crescimento. Isso é fundamental para a sua confiança em Deus. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 em diante, a Bíblia vai dizer que Davi agora tem um filho com Batseba. E a Bíblia vai dizer, Davi orou e jejuou pela vida do filho, mas Deus disse não, e a criança morreu. Mesmo assim, Davi adorou e confiou em Deus. Meus irmãos, que aprendizado! Mesmo assim, com o não de Deus, com a morte da criança, Davi adorou e confiou em Deus. Se tem alguém que sabe cuidar muito bem de você e de mim, é o seu Abba, querido, é o seu Deus. Após a morte do filho, mesmo que ele estivesse ali orando, jejuando, clamando, Deus disse não. Quantos não você já tem? Quantos não nessa caminhada você já recebeu de Deus? E qual foi o seu comportamento diante dos não de Deus? Tem coisas que a gente não entende, né? Agora, mas nós vamos entender no amanhã. Davi adorou e confiou em Deus. Como está o seu coração? Como que está a sua intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com os céus? Para quando Deus disser não ou agora não, você adore. Oh, glória! Você adore. Para que você confie mais e mais em Deus. Talvez você esteja num momento de oração que as coisas não estão dando certo para você. Parece que quanto mais você ora, mais as coisas se fecham. Deus sabe trabalhar. Deus sabe cuidar de você como ninguém. Vai adorando nesse período. Vai glorificando nesse período. Pastora Jussara, é difícil adorar com lágrima nos olhos. Então eu não sei. Você acha que Jesus também não sabe disso? Jesus passou por momentos terríveis também.
Mas no final de tudo, ele sempre glorificava a Deus. Ele sempre confiou no propósito de Deus. Confie. Intimidade leva a confiança. Intimidade leva a crescimento da fé. Vamos de Bíblia. Atos 16, versículo 6 até o 9 vai falar que Paulo ele queria pregar na Ásia Menor, mas o Espírito Santo o impediu. Eita! Eu só queria fazer algo bom, mas Deus te impediu. Eu só queria ajudar alguém, mas Deus te impediu. Segue a orientação do Espírito Santo que você vai se dar bem. Paulo ele queria pregar na Ásia Menor, mas o Espírito Santo o impediu. Ele obedeceu. Você está disposta a obedecer? Quando ouvir não, quando ouvir agora não, quando ouvir espera, agora não é o momento. Paulo obedeceu. E o que aconteceu quando a gente obedece? O que acontece quando há obediência? O que aconteceu por Paulo obedecer? Por Paulo ter mudado o rumo, ele impactou a Macedônia. Meu Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Espere um momento. Não tente passar na frente de Deus. Vai dar muito ruim para você. Você vai se quebrar, você vai se machucar todo, em nome de Jesus. Paulo obedeceu e impactou toda a Macedônia. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que, às vezes, o não significa mudar de direção. Está preparado para ouvir essa verdade? O exemplo de Jesus lá no Getsêmani. Jesus pediu que se afastasse o cálice, mas deixou a vontade de Deus prevalecer. Mateus 26, 39 vai dizer: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Deus, como está a nossa intimidade? Isso aqui é nível de intimidade tremendo. Senhor, se tu puderes, passa de mim esse cálice, mas não, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não era uma porta de emprego, não era um carro do ano, não era. Jesus está falando de dor, de morte, de sacrifício na cruz, por mim, pela humanidade. Você tem noção da dor? Você tem noção das enfermidades que ele teve na cruz? Você tem noção do preço que ele pagou por causa de mim e de você? Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, se for a sua vontade, mas se não, eis-me aqui para cumpri-la. Mas se não seja feito, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Esse é um nível de intimidade. Eu vou bater na tecla de novo. Como é que está seu nível de intimidade com Deus? Está disposta a dizer: não era o que eu queria, Pai, mas eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Como está seu nível de intimidade com o Senhor? Pense sobre isso. Restaure seu nível de intimidade, tenha tempo para Deus. Seja amigo de Deus, seja amiga de Deus. O Salmo 27, 14 vai dizer: espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espera no Senhor. João 13:33 vai dizer: ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Isso mostra que tudo tem o seu tempo. Isso nos mostra que tudo tem o seu tempo. Oh, meu Deus. Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. Mesmo que o não seja momentâneo, a fé deve permanecer firme. Então, o que fazer? O que fazer quando Deus diz ainda não? O que fazer quando Deus diz não? Confiar plenamente. Confiar plenamente em Deus. Tudo que Deus pediu para o seu povo de Israel, confia em mim. Confia em mim. Quantos testemunhos, quantas experiências você tem
Os testemunhos que você tem, as experiências que você tem não são suficientes para você confiar no Senhor? Confiar plenamente em Deus? A pastora Jussara não tem experiência nenhuma com Deus, então faça hoje. Diga, Deus, eu estou aqui, tem coisas acontecendo na minha vida que eu não estou entendendo. Me dê experiências contigo, se envolva com Deus. Entrega teu coração para Deus, a sua mente para Deus, a sua história para Deus, sirva a Deus, ame somente a Deus. Você precisa aprender a orar com paciência, orar com fé. Sem perder a esperança, sabe? Ora com paciência, ora com fé, sem perder a esperança. Você precisa entender o que é obedecer à direção de Deus. Tem muita gente quebrando a cara, perdendo o ministério, família e tantas outras coisas, porque não obedece a Deus. Porque não querem obedecer a Deus, querem fazer pela sua própria força, intelecto. Obedeça a Deus e tu não serás decepcionado. Obedeça a direção de Deus, mesmo que não seja a que você planejou, mesmo que não seja a que você planejou, mesmo que não seja o que você planejou. Obedeça. Adore. Adorar e entregar a vontade a Deus, como Davi, como Jesus fizeram. Adore e entregue a vontade a Deus. Eu quero tanto que você aprenda com essa mensagem, eu quero tanto que você se restaure, eu quero tanto que você se liberte, eu quero tanto que você viva como filho, um filho que obedece ao seu pai. Você já viu um filho que respeita a autoridade do seu pai, quebra a cara? Eu nunca vi. Você já viu um filho que respeita a autoridade do pai ser desonrado? Eu nunca vi. Eu repito aqui para você, Deus não diz não para negar, mas para te preparar, para te proteger, para te prosperar, de um modo que às vezes não compreendemos. O ainda não de Deus é um convite à fé, à esperativa na vontade divina. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem divina, essa mensagem que nos coloca de pé e que nos faz ser filhos, não rebeldes, mas filhos obedientes e amados. O que fazer? Como se comportar quando Deus diz não ou agora não? Deus te abençoe em nome de Jesus.